O treinamento foi fechado nesta quinta-feira no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada, mas o grande personagem da atividade não estava dentro de campo. Andrés Nicolás D'Alessandro teve o seu primeiro dia de trabalho como diretor esportivo do clube. Foi apresentado ao grupo de jogadores, conversou com alguns atletas em específico e roubou a cena no ambiente colorado pelo seu retorno após 2 anos de sua aposentadoria. Em meio a isso, o Inter toma uma medida drástica para a partida contra o Cruzeiro. Medida esta que colocará uma das estrelas do time no banco de reservas pela primeira vez por opção técnica no Internacional. A gente fala também do trabalho do Inter no mercado de transferências. Natan está encaminhado, mas o Inter briga para contratar um lateral direito que vem do Lanús. E uma reunião para esta sexta-feira está agendada para que o tema seja debatido. A gente fala também sobre a repercussão da contratação de D'Alessandro no ambiente político do Internacional. O principal adversário político do presidente Alessandro Barcelos faz uma postagem elogiando o movimento da direção. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 22 de agosto de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento que aconteceu no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada, na preparação para enfrentar o Cruzeiro neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. E quem roubou a cena, a gente vai falar daqui a pouco, foi o D'Alessandro. Mas antes, eu quero falar um pouquinho do time, dos desfalques, das novidades que o Roger Machado tem à disposição. E uma atitude drástica será tomada pelo Roger Machado, e isso foi indicado já nos treinamentos para a partida do próximo domingo. Ener Valencia deverá ser sacado do time titular do Internacional. Pelo menos isso que foi indicado pelo técnico Roger Machado ao longo dos últimos dias. Borré vem treinando normalmente e deverá assumir a vaga de titular no comando do ataque. Dessa forma, o Inter vai ter Ener Valencia pela primeira vez, desde que chegou ao Inter, por uma opção técnica no banco de reservas. O retorno de Alan Patrick, assim como o retorno de Borré, o retorno de Borré está garantido, mas o retorno do Alan Patrick não é descartado. Entretanto, ele é um pouco mais difícil do que o retorno de Borré. Se o Alan Patrick ele se recuperar, existe ainda uma chance dele começar no banco de reservas para ir entrando aos poucos. Mas a tendência mesmo é que ele só seja relacionado depois dessa partida, provavelmente para o jogo contra a equipe do Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, tá? Pra gente projetar um provável time do Inter, a gente tá recém na quinta-feira, mas o Rocher, o Igor Gomes deve jogar na lateral direita, aí Vitão e Mercado na zaga com o Bernabei, Fernando e Thiago Maia, é uma possibilidade de dupla de volantes com o Bruno Tabata, o Gabriel Carvalho e o Wesley, e na frente o Rafael Borré é um provável time do Internacional que a gente desenha neste momento da preparação. Mas quem roubou a cena no CT de Alvorada foi o novo diretor esportivo do Internacional. Andrés Nicolás D'Alessandro teve seu primeiro dia de trabalho no ambiente colorado, como novo chefe do departamento de futebol do Internacional. A comunicação do Inter divulgou várias imagens do D'Alessandro neste retorno ao ambiente do Inter. Ele foi apresentado pelo presidente Alessandro Barcelos, pelo vice de futebol José Olavo Bisol, ao grupo de jogadores, à comissão técnica. Obviamente que ninguém precisava ser apresentado ao D'Alessandro, né? O D'Alessandro não precisava ser apresentado a ninguém, todo mundo conhece o D'Alessandro, mas ele foi oficialmente apresentado para o grupo como o novo chefe do departamento de futebol, o novo diretor esportivo do Internacional. E ele circulou no ambiente, e vários registros do D'Alessandro foram feitos. Ele conversando com o Roger Machado, ele conversando com alguns jogadores. Essa foto, em especial, que está circulando bastante, porque é o D'Alessandro conversando com o Gabriel Carvalho, e aí a gente está falando de um dos maiores meias da história do Internacional, conversando com aquele que deve ser o próximo grande meia da história do Internacional, pela promessa que e pelo potencial que tem. E aí todo mundo diz, pô, o que o D'Alessandro tá passando de dica pro garoto? Imagina como é pro Gabriel Carvalho agora tendo a figura do D'Alessandro no vestiário, ele que com certeza
do que o Gabriel Carvalho viu, foi o maior 10, o maior meia que passou pelo estádio Beira-Rio. Então, esse contato do D'Alessandro já foi o suficiente para ele chegar tendo o impacto e roubar a cena absolutamente no CT da Morada dos Quero-Queros. O D'Alessandro rouba a cena também do ambiente político do Internacional. Porque o D'Alessandro, ele foi um apoiador do adversário político de Roberto Melo, de Alessandro Barcelos, nas últimas eleições, que era o Roberto Melo. Caso o Roberto Melo fosse eleito, o D'Alessandro teria um cargo no departamento de futebol do Internacional. E isso fez com que o Roberto Melo, principal adversário político, repito, da atual gestão, fizesse um texto a respeito disso em suas redes sociais. Ele diz: D'Alessandro está de volta ao Internacional como conselheiro e ex-diretor, sei o impacto positivo que o D'Alessandro vai nos trazer. Todos sabem que ele sempre fez parte do projeto que nós visualizávamos para o Inter, inclusive participando da sua construção. Aí ele elogia o D'Alessandro, fala da importância de valorizar uma gestão profissional de futebol e que o D'Alessandro precisa ter autonomia para tomar as decisões no departamento de futebol do Internacional. Mas o principal adversário político elogiando um movimento do Internacional. Óbvio que elogiando pelo fato de que isso conta a favor dele, porque ele, Roberto Melo, havia já contratado, entre aspas, o D'Alessandro para caso ele fosse eleito. Mas foi um elogio por parte da oposição do Internacional. O D'Alessandro também traz esse impacto no ambiente do Inter, tá? Mudando de assunto, agora eu quero falar de mercado de transferências e que o D'Alessandro está envolvido também, junto com o André Mazzucco, que é o novo executivo de futebol do Internacional, estão já envolvidos na negociação que pode trazer um lateral direito para o Beira-Rio, um lateral direito argentino, e eu falo de Bryan Aguirre. O Bryan Aguirre tem 24 anos de idade, do Lanús da Argentina, e o Inter buscou primeiro um contrato de empréstimo com o jogador, que foi recusado pelo Lanús. O Inter, nesta quinta-feira, fez uma proposta ao Lanús de 1,5 milhões de reais por 30% dos direitos econômicos do jogador, o que foi rejeitado também pelo Lanús. E agora o Inter vai aumentar a proposta. E o que está vazando da Argentina é que nesta sexta-feira haverá uma reunião entre Inter e Lanús para o Inter apresentar uma proposta e forçar a negociação. O jogador quer vir para o Internacional, o Bryan Aguirre quer vir para o Internacional. E o Inter está tentando forçar essa saída dele lá do Lanús com o clube argentino, que está sendo duro, está fazendo jogo duro na negociação, porque sabe também da ideia do Inter e do pouco prazo que o Inter tem para fechar essa negociação. Mas é possível que durante o fim de semana a gente tenha o desfecho do Bryan Aguirre, 24 anos, sendo o novo lateral direito do Internacional. Aliás, na tarde dessa quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal reagindo a lances do Bryan Aguirre no Lanús. Um lateral direito que é defensivo, mas que tem uma ótima técnica para cruzar, para bater na bola, para sair jogando. Vale a pena a gente reagir, você reagir e assistir eu reagindo lances do Bryan Aguirre, é só clicar aqui para assistir, tá? Lembrando que Natan, 22 anos, que vem do Santos, está encaminhado com o Internacional e deve ser anunciado, inclusive, nesta sexta-feira. O Inter quer 2 laterais direitos, o Bryan Aguirre viria para ser titular, o Natan viria para compor o grupo, para disputar posição com o Bryan Aguirre. É essa a ideia do Internacional para o setor. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar algumas odds desse final de semana já de Campeonato Brasileiro. No sábado, por exemplo, a gente vai ter, ou na sexta-feira, a gente vai ter pelo Campeonato Brasileiro da Série B alguns jogos importantes, como por exemplo Ponte Preta e Operário. Odd da Ponte Preta 2.2, empate 3.2 e Operário de Ponta Grossa 3.25. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!